Pessoal, boa tarde. Então, vamos iniciar o treinamento. Como disse a vocês, com alguns minutinhos de atraso, tá ok? Peço desculpas. Vamos só esperar até as 15h10, que algumas pessoas ainda estão entrando na sala, tá? E nós vamos iniciar então daqui a um minutinho. Bom, pessoal, antes de começarmos, vale lembrar então que nós temos algumas maneiras de vocês interagirem conosco. Vocês podem mandar perguntas escrevendo, né, através das questões, e eu vou responder por aqui. Ou então vocês também podem participar via áudio. Tá? Quem quiser participar via áudio, basta levantar a mãozinha, tem um símbolo de uma mãozinha aí para vocês, e eu libero o áudio de vocês. Tá? É claro que para isso vocês vão ter que ter um microfone, né, devidamente instalado aí no computador de vocês, tá ok? Então quem quiser falar alguma coisa, basta erguer a mãozinha, eu vou liberar o áudio. Se quiser se manifestar através de perguntas, né, escritas, não tem nenhum problema, eu leio a pergunta, né, para todos, e a gente já tenta tirar a dúvida no momento. Bom, pessoal, agora sim, então vamos começar. Já tive vários feedbacks positivos quanto ao áudio, né? Então acredito que vários de vocês, todos vocês estão me escutando bem. Né? Caso alguém não esteja, por favor, faça alguma manifestação através de questionamentos, alguma coisa dizendo que não está ok, tá? Mas acho que todos estão, sim. Bom, pessoal, hoje então vamos falar de um assunto muito importante, né? A gestão de CMV, né? Do custo da mercadoria vendida e acompanhamento de lucratividade, tá certo? Esse treinamento já foi ministrado outras vezes, né? Através da ferramenta webinar, mas nós sabemos de como esse assunto é realmente importante, né? E o quanto vocês utilizam essas ferramentas, então por isso nós estamos novamente fazendo um treinamento com esse assunto. Vale lembrar também, pessoal, que esses treinamentos nossos são gravados, tá ok? Então, se vocês em algum momento quiserem ter acesso a isso, eles ficam gravados ali no nosso portal, né, onde vocês entram para o suporte técnico, vocês podem digitar webinar e vão aparecer todos os webinars que nós já fizemos, tá ok? Inclusive, esse de gestão de CMV que está acontecendo hoje também vai estar disponível lá, tá ok? Tem um participante, Antônio Ivan Rafael Magalhães, que está com a mão erguida. Eu vou liberar o seu áudio então, seu Antônio. O áudio está liberado, seu Antônio. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Acredito que não está funcionando. Bom, pessoal, então só apertem realmente o símbolo da mãozinha quando vocês quiserem falar alguma coisa, né, e tiverem um microfone devidamente instalado. Tá? Nós temos outro cliente aqui, Solano Lopes, que está com a mão levantada. Vou liberar o áudio dele. Senhor Solano, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Não, na verdade, ele acabou de me falar aqui que foi um engano, sem problema. Bom, pessoal, vou então prosseguir com o treinamento. Então vamos para o objetivo desse treinamento, tá? Nada mais é do que apresentar e orientar acerca da correta utilização, né, do LinksBig para obter uma correta apuração de lucratividade, tá certo? A carga horária aproximada é de 2 horas, tá? Nós provavelmente iremos fazer uma pausa de 10 minutinhos aí, só para a gente tomar uma água mesmo e retomar o treinamento, tá ok? Então, a qualquer momento, vocês podem estar mandando questionamentos, tá certo? E eu vou responder para vocês.
Bom, vamos lá então. Meu nome é Felipe Salada, trabalho junto com o sistema Big, né? Agora Lynx Big já há 5 anos e meio. Trabalhei no suporte técnico por muito tempo, também no suporte avançado, e agora faço parte do time de treinamentos. Tá, ok? Sou formado em engenharia elétrica e gosto muito da área de gestão, tá certo? Então, gosto realmente bastante dessa parte de gestão, de CMV, apuração de lucratividade. Bom, vamos lá então sobre o que nós vamos ver aqui. Tá em os tópicos, né, do treinamento. Primeiro a gente vai ver o conceito do CMV, a composição do custo do item, né, onde a gente pode configurar isso. Vocês podem escolher o que vai compor o custo do item. O cadastro de fornecedor, nós vamos passar brevemente sobre o cadastro de fornecedor, mas falando de algumas opções que são importantes estarem marcadas lá no cadastro, tá ok? O fracionamento, né, que aí entra realmente uma questão que vocês utilizam muito e se o fracionamento estiver incorreto no momento da entrada, então nós vamos ter um CMV incorreto, né, e a apuração de lucratividade também incorreta. Então esse fracionamento que justamente nós chamamos, né, de ser a chave, né, do sucesso para uma correta apuração. A validação do custo da mercadoria, né, nós temos algumas ferramentas que ajudam a fazer essa validação. A manutenção do custo médio, nós vamos falar onde eu posso ter acesso ao valor de custo médio e se eu fiz uma entrada talvez de maneira incorreta, eu quero ir lá fazer uma manutenção, se eu posso fazer, vocês podem fazer sim, né, e tem como ser feito. Infelizmente é manual, né, é um pouco trabalhoso até, mas funciona normalmente. Né, se for uma entrada que eu não tenho como de maneira nenhuma cancelar mais e eu preciso fazer uma apuração correta, eu posso ir lá e fazer o acerto disso sem nenhum tipo de problema. Nós temos também relatórios de acompanhamento de lucratividade, né? Nós vamos tirar aqui o relatório de acompanhamento de lucratividade. O que nós vamos frisar muito nesse momento, pessoal, é o relatório de lucratividade por produto, tá? Porque ele é muito utilizado para a gente conseguir localizar os produtos que estão com custo médio errado, tá? Então, vou mostrar, vou basicamente ficar em cima dele, tá ok? Então, vamos lá, vamos ao conceito. Então, o custo da mercadoria vendida, né, o CMV, é o valor que o produto vendido custou para ser adquirido. Então, com base nesse valor, nós podemos obter valores de lucratividade de forma correta. Então, por isso é muito importante trabalhar corretamente com o processo de entrada de mercadoria e parametrização dos cadastros para obter o valor de custo correto. Então, aqui vocês podem ver que, mais uma vez, ele fala sobre o processo de entrada de mercadoria correto. Né? Então, o processo de entrada tem que ser bem assertivo. Então, principalmente falando sobre fracionamento aqui, tá certo? Porque se eu não tiver um fracionamento correto, o custo da mercadoria fica todo incorreto. Imagina se eu compro um produto com a caixa que vem 100 unidades, né, qualquer produto, e eu não faço fracionamento disso. Né, entra um apenas no estoque com valor cheio, sendo que era para ele ser dividido em 100 unidades. O valor desse produto vai ficar totalmente incorreto, além do estoque, é claro. Tá? Então, por isso que aqui nós mais uma vez frisamos isso, tá ok? Isso aqui falando de conceito, tá ok? Vamos então passar para a parte de composição do custo do item. Tá, como eu adiantei para vocês, através do sistema, nós podemos escolher quais valores vão compor o custo do item, tá certo? Então, isso fica realmente a cargo do administrador, do responsável pela loja, tá certo? O que ele vai querer que faça a composição do custo do item. É possível escolher quais valores serão utilizados para compor o custo. Né? O valor líquido do produto ele é obrigatório. Né? No mínimo, ele tem que estar marcado lá para que você tenha o custo do produto. E depois disso, eu tenho os campos de ICMS-ST, IPI, frete, seguro e outras despesas. Tá ok? Como padrão, nós desejamos que todos os campos fiquem marcados, né? Porque tudo isso realmente está somando no custo do seu produto. Tá? Se o produto teve um frete, né, então ele tem que sim somar no custo do produto. Se o produto teve um cálculo de IPI, ICMS-ST, né, que é muito comum no ramo de drogarias, né, o ICMS substituição tributária, até mesmo se o produto teve algum tipo de seguro,
ou outras despesas que o fornecedor tenha informado, tá certo? Então, por padrão, né, nós pedimos para que o pessoal deixe tudo marcado, tá ok? Mas isso realmente vai da maneira como o administrador preferir, né? Ah, Felipe, eu não quero que o frete ou o seguro somem no custo do meu produto. Então, ele vai ter como ir lá e desmarcar essas opções, tá certo? Nós vamos ver isso aqui, já como pode ser feita uma parametrização muito simples, ok? Então, aqui nós já temos a tela do sistema. Então, em configurações filiais, nós vamos aqui no menuzinho entradas, numa subaba aqui, nós chamamos de preços, né? Nós temos aqui composição do custo do item. Tá? Vou mostrar para vocês agora aqui no sistema, para ficar mais simples. Então aqui, pessoal, em configurações, filiais, o pessoal está passando uma informação para mim de que as imagens estão um pouco lentas, né, em relação ao que eu estou falando, tá certo? Então vou tentar ir um pouco mais devagar, tá? Mas isso pode ser até por conta da internet, tá, de vocês, tá ok? Ou até mesmo a internet aqui. Hoje nós estamos passando por algumas instabilidades de internet na cidade, tá certo, pessoal? Então peço desculpas para vocês. Infelizmente nós estamos com uma chuva bem forte e está passando um pouquinho, tá um pouquinho lento, tá? Mas então eu vou um pouquinho mais devagar, tá? Então aqui nós estamos na tela de configurações filiais, certo? No menu à esquerda, nós vamos achar aqui uma opçãozinha chamada entradas, né? Vamos clicar em entradas. E aí então, nós vamos então na subaba que eu falei para vocês, chamada preços, tá certo? Veja que ela está aqui, ó, preços. Então, agora, no canto direito, nós temos a composição do custo do item. Então, aqui agora, né, vocês veem que tem alguns campos marcados, né, valor líquido, somar ICMS-ST, somar IPI. Como eu disse, o valor líquido realmente é obrigatório, né, não tem jeito de nós termos também a composição do custo de um produto sem o valor líquido. Mas eu posso escolher em somar o frete ou não, né, somar o seguro ou não, somar ICMS-ST ou não, tá? Basta vocês desmarcarem. Por padrão, como eu disse para vocês anteriormente, todas as opções vêm marcadas, tá ok? Então aqui eu vou deixar realmente dessa maneira, tá? Caso algum de vocês queira fazer uma configuração diferente, vocês podem estar fazendo, tá ok? Basta vocês desmarcarem, tá? Mas o mais correto seria que tudo estivesse marcado, né? Qualquer coisa que soma, né, num produto, né, no frete, seja seguro ou ICMS-ST, ele deve ser somado. Vamos voltar então aqui para a apresentação. Então aqui eu vou exemplificar para vocês a composição do custo do item. A composição do custo do item, ela também pode ser verificada, né, averiguada, no momento da entrada do produto. Tá? Então vocês veem que a gente está numa tela de entradas, né? E agora a gente já pode verificar. Vejam que eu posso clicar ali na opçãozinha produtos, né, que existe um menu, né, no canto direito superior, e eu vou ter uma opção lá embaixo, penúltima opção chamada exibir configuração de custo / preços, tá? A partir do momento que eu clico nessa opção, reparem então aqui antes de abrir a tela, os valores. Eu tenho valor de despesas, valor de frete e valor de seguro. Os três valores estão informados, tá ok? E aí, então, eu tenho esta próxima tela, que mostra a configuração do custo dos produtos. Vejam, então, que ele mostrou aqui, ó, o valor unitário líquido do produto, R$ 1,92. O valor de frete, né, do produto, isso, tá, pessoal? Lembrando que é unitário.
Tá? 6 centavos, seguro, 9 centavos, outras despesas, 16 centavos. E aí embaixo eu tenho já a composição do custo do item, o custo do item totalizado, né? R$ 2,23, tá ok? Vejam que aí embaixo já tem o custo do item, preço unitário bruto, preço unitário líquido. E do lado já me mostra por que está somando tudo isso. Porque lá naquela configuração, no configurações filiais, está marcado as opções. Somar ICMS-ST, somar IPI, somar frete, somar seguro, somar outras despesas. Então aqui nesta tela, vocês já podem averiguar. Né? Deixa eu dar uma olhadinha como está o custo desse item. Deixa eu ver como está entrando o custo desse produto. Tá? Se em algum momento vocês estão em dúvida no momento da entrada, estou fazendo uma entrada agora, quero saber o custo desse produto, como está aparecendo o custo dele. Você pode fazer isso. Você pode ir ali na opçãozinha, então, produtos, né? Configuração do custo do produto. Ele vai mostrar o custo do item, que está sendo somado aqui agora, é R$ 2,23. Tá? Bacana vocês utilizarem essa opção até, pessoal, em produtos que estão, por exemplo, dando mais trabalho, produtos que vocês estão vendo que sempre está tendo um custo errado. Né? Felipe, todo mês o pessoal está errando o custo. Então, no momento da entrada, pede o pessoal dar uma olhadinha nessa opção, né, clicando em produtos lá e verificando a configuração do custo de preço do item. Já vai mostrar o custo do item. Se for um valor exorbitante, um valor muito alto, facilmente vocês já vão identificar um problema antes mesmo de efetuar a entrada. Tá bom? Então já fica uma dica para vocês aqui. Vou mostrar para vocês então essa tela, efetuando uma entrada, tá? No sistema. Então agora, pessoal, eu vou abrir a tela de entrada de mercadoria para que nós podemos aí fazer uma simulação, tá? Eu vou entrar com um fornecedor qualquer. Eu vou digitar qualquer produto aqui, só para a gente fazer um teste. Está falando se eu realmente quero alterar a quantidade, né, de caixas. Coloquei ele sim. Unidades por caixa desse produto é 1, então vai entrar somente 1 no meu estoque. Preço de compra R$ 6,63. Vou prosseguir aqui. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos, eu tenho uma pergunta aqui do Claudinei. Felipe, esta base de preço do produto independe da tributação que a empresa está enquadrada? Olha, Claudinei, nós estamos falando aqui de como você quer apurar a sua lucratividade e o custo dos seus produtos. E fica realmente independente da tributação na qual vocês estejam enquadrados. Tá? Independente se você é lucro real, simples nacional, né? Você pode fazer algum tipo de compra que o fornecedor informou algum tipo de ICMS-ST. Né? E o ICMS-ST soma no total da nota fiscal, soma no custo do item. Né? Então é independente mesmo da tributação. Tá? Mas aí fica a escolha de vocês, como vocês vão utilizar. O que geralmente nós passamos para o pessoal é que seja feito realmente o quê? Deixe tudo marcado, né? Tanto o frete, o seguro, o ICMS-ST, deixa todas as opções marcadas para que você tenha um valor real de custo daquele produto, tá? Bom, pessoal, eu informei o anador aqui manualmente, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma entrada realmente manual, tá? Eu tenho algumas pessoas com a mão levantada. Um deles é o Davi Costa. Davi, eu vou liberar então seu áudio aqui. Você deve estar com alguma dúvida. Felipe, Ô, Davi, escuto bem. tudo bem? Joia. Diz uma coisa, em relação à versão que você está ministrando aí o treinamento, há uma diferença de telas, correto? Eu estou na versão 2.462, né? A diferença de telas que pode haver é na tela de configuração, mas é que já é uma versão, faz um tempo já que saiu essa alteração. Vou voltar na tela aqui para te mostrar, tá? Talvez você esteja nessa versão. Fica também em configurações filiais, né? Aqui no menuzinho entradas, onde eu estava, não É existe. diferente,
nós não temos a aba preços. Nós Isso temos mesmo. Vocês, somente a isso aba mesmo. da entrada. Vocês Mas não fica no tinham a aba preços direito. aqui, né? Então o que acontece? Ficava tudo no geral, aqui no canto direito. Vai ter essa mesma tela com os valores de composição do custo do item. Tá. Outra pergunta, até com relação a essa composição. Ah, o acréscimo na entrada, no lado do cadastro de fornecedor, compõe isso também? Acréscimo da entrada. O Isso. acréscimo, o Davi, na verdade ele vai já somar no valor do produto mesmo, né? Então vai somar já no valor líquido, né? Então ele já vai contemplar. Porque esse acréscimo é lá no cadastro do fornecedor, onde para situações de fornecedores que estão enquadrados no Simples, ou que possuem redução na base de cálculo de CMS, ou que não tem convênio de fora do estado com São Paulo, por exemplo, e que precisam ter um acréscimo ali referente à substituição tributária, diferença de CMS, Entendo, entre entendo. outros. Entendo. Não, então, se você tem um acréscimo lá configurado, o que vai acontecer? Automaticamente, quando você colocar o fornecedor e o produto, ele já vai colocar esse acréscimo no valor do produto. Né? Então, acredito que já vai funcionar perfeitamente. Porque esse acréscimo já vai compor o quê? O total, né? O valor líquido do produto, entendeu? Então, por isso que nem existe uma opção para você somar isso, porque ele já vai estar junto do valor líquido. Né? Da mesma maneira, como se, por exemplo, eu colocasse um produto no valor cheio e eu fosse lá e colocasse um desconto agora, como eu estou fazendo nesse teste aqui. Né? Então esse desconto também já iria entrar, porque ele faz parte do valor líquido do produto, entendeu? Tá certo. Tá ok? Beleza. Tá joia? Mais alguma dúvida, Davi? É isso aí. Só isso, qualquer coisa, você realmente pode erguer a mão aí que eu vou liberando o seu áudio. Muito bem colocado, tá, pessoal, aqui o que o Davi falou sobre essa tela. Tá? Aqui nessa versão mais nova, né, 2462, e até algumas versões para trás, já existe essa subaba preços, onde tem esses campos aqui, ó, composição do custo do item. As versões um pouquinho mais antigas, ela vai estar aqui na aba geral mesmo, aqui no cantinho superior direito, escrito da mesma maneira, tá? Composição do custo do item, tá bom? Muito obrigado, viu, Davi? Agradeço a ajuda. Valeu. Bom, pessoal, tenho mais ah, tenho mais algumas perguntas aqui. Da Eliana, né? Uma vez marcados, os campos serão automáticos para entradas por XML. Eliana, uma vez marcados os campos, qualquer entrada que você fizer vai somar o custo dessa maneira, tá? Pode ficar tranquilo, por XML, seja por número do DANF ou até entrada manual, como eu estava fazendo ali no teste, tá bom? A Ivanilde está falando aqui, lembrando que os produtos tributados, o ICMS é cobrado na venda e não na entrada. Sim, Ivanilde, exatamente. Estou falando de produtos que têm cobrança de ICMS e ST, né? ICMS sobre substituição tributária. Né? Ou seja, o valor de ST soma o total da nota fiscal e soma os itens. Aí sim, eles estão somando, por isso que existe a opção, somar ICMS e ST. Quando é um produto tributado por ICMS, é um produto tributado integralmente, e aí realmente esse produto ele é pago o imposto no momento da venda e não na entrada. Muito bem colocado. A Cristiane Moreira está falando que ela está sem áudio, que ela está com probleminhas na caixa de som dela. Então, Cristiane, você poderia entrar em contato com o suporte, ver com o pessoal se vocês podem te ajudar, mas como é algo realmente interno, não sei se o pessoal vai conseguir te ajudar. O que a gente pode fazer, esse treinamento vai ser gravado. Depois você pode localizar ele lá, tá ok? Mas só tentar tirar a caixa e plugar de novo, né? Já talvez deve funcionar. Bom, pessoal, vamos então continuar aqui. O Sandro Santos mandou mais uma pergunta, que se existe uma média em porcentagem. Desculpe, Sandro, eu não entendi qual seria essa média de porcentagem do que seria. Seria porcentagem do custo, é isso? E o Fabrício Gianazzi, ele está com a mão levantada aqui, Fabrício, eu vou liberar seu áudio. Ah, o Fabrício que já abaixou a mão, acho que estava enganado ali, não tem problema.
O Sandro está perguntando de ICMS. O Sandro, a porcentagem de ICMS, ela varia de estado para estado. Tá? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, 18% na maioria dos produtos, mas existem outras alíquotas. Né? Então, aí realmente depende de produto para produto e de estado para estado. Tá? Importante, pessoal, que esses ICMS, né, valores, tudo isso geralmente já vem no XML de nota fiscal. Então, a gente pede o pessoal fazer entradas via XML, não ficar fazendo entrada manual, né, porque entrada manual dá muito trabalho. Vocês têm que ficar editando produto por produto, lançando valor por valor, né? Hoje a gente tem entrada por XML, entrada pelo código do DANF, e já baixa todas essas informações. As informações vêm todas preenchidas já. Fica muito mais simples, tá bom? Vou prosseguir aqui com o nosso treinamento. Tá? Então, a gente estava fazendo uma entrada de um produto, de um anador, né? O anador já está aqui lançado. Preço dele de R$ 6,63. Vou dar um desconto aqui de 10% nesse produto. E eu vou inventar alguns valores, tá, pessoal? Só para a gente fazer um teste mesmo. Então, vou inventar um valor de CMS-ST de R$10. Não, R$10 é muito, né? R$2. Vou inventar um valor de seguro aqui também. Um valor de despesas. E um valor de frete. Bom, então a partir do momento que eu vim aqui no menuzinho produtos, tá? Como a gente estava vendo, lá na penúltima opção, exibir configuração de custo e barra preços, né, que está sendo utilizada. Então eu vou ter esta tela. Então o valor unitário do produto, unitário líquido, é R$ 5,97. Lembrando que aqui eu já dei o desconto. Né? O valor de ICMS-ST, R$ 2,00. O valor de frete, 23 centavos. E assim por diante. Tá bom? Veja até aqui, pessoal, já tem até o campo de acréscimo, como o Davi falou. Também ele já vai trazer aqui para vocês separadamente. E traz o custo do item. Então, eu trouxe aqui, ó, o custo desse produto é de R$ 9,00. Né? Então, o custo desse produto está sendo de R$ 9,00. Preço unitário bruto, R$ 6,63. Tá? Preço unitário líquido, R$ 5,97. Tá? Então, fica a dica para vocês utilizarem essa verificação, né, para produtos que vocês tenham dúvida. Um produto que toda vez que está dando entrada, ele está dando divergência. Então, você vai lá e dá uma olhadinha como está aparecendo o custo desse produto. Né? Você sabe mais ou menos qual o custo desse item. Né? Aí você já pode ver, opa, está muito discrepante, então pode ser que eu fiz um fracionamento errado. Deixa eu dar uma olhada no fracionamento. Né? É uma maneira de vocês verificarem. Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá, a Lucélia está falando sobre uma ferramenta que acerte o custo dos produtos nas lojas. Né, porque no caso ela tem várias filiais e já foi solicitado. Olha, Lucélia, eu realmente precisava de mais informações de o que você realmente precisaria. Né? O cálculo é todo automatizado do custo. Né? Agora, se você fala, por exemplo, no momento que eu faço uma entrada incorreta e eu tenho que fazer um acerto disso, é meio complicado nós sabemos, por exemplo, se foi uma entrada incorreta por fracionamento, um exemplo. Né? A pessoa deu entrada com 1, mas era para entrar 50. Né? É difícil a gente saber qual o valor realmente era para entrar. Então fica meio complicado a gente fazer algum tipo de coisa automatizada para arrumar isso. A gente pede a pessoa tomar muito cuidado antes de fazer a entrada, né? Tomar um pouco de cuidado. Não sei se você fez algum tipo de solicitação através do portal, mas você pode fazer através do portal, através de sugestões e melhorias. Né? Você pode fazer uma sugestão lá de melhoria para criar alguma ferramenta do tipo. Tá? O Sandro falou que a imagem está atrasada lá. O Sandro, eu estou tentando um pouquinho mais devagar, tá? Para que vocês possam acompanhar aqui. Qualquer coisa vai me avisando mesmo. O Cleidson está falando se o valor de venda vai ser gerado com o custo total ou só o preço líquido. Não, Santão, na verdade você tem o custo do produto, né? Depois na tela lá de alteração de preço, inclusive vai mostrar o custo e você vai poder colocar a margem. Aí é o custo em cima do custo mesmo, tá bom?
A Camila está falando que tem produtos que tem descontos. Esse desconto tem como aparecer aí. Esse aparecer... Ô Camila, você fala aparecer nessa própria tela aqui, no caso de configuração do custo, acredito. Né? Pode ser uma sugestão de melhoria que você possa fazer, mas aqui realmente ele só mostra a configuração do custo. Tá? Não sei se seria o local para aparecer o desconto. O desconto aparece realmente aqui nesta tela, né, onde eu tenho os produtos informados, tá bom? E o total de descontos aqui embaixo, tá? O Leandro Braz fez uma pergunta agora que acontece bastante, pessoal, que é o seguinte: a nota de 10 itens vem com despesas acessórias. Como ele faz para calcular? O correto, Leandro, seria que esse valor de despesa fosse informado por item, né? Só que a gente sabe que na maioria das vezes o pessoal acaba não informando isso por item. E aí fica bem difícil de fazer um cálculo. Então, assim, nesse caso, Leandro, não existe um correto, tá? Fica realmente complicado. O que você poderia fazer talvez era fazer um rateio manualmente, né, por produtos, aí o sistema calcularia automaticamente, mas quando o total de outras despesas vem só em formato totalizado, não vem por produto, aí o sistema realmente não consegue fazer um cálculo utilizando esse valor de outras despesas, tá ok? O senhor João Faquina, pessoal, está fazendo levantando aqui uma possibilidade. Ele fala que ele sugere que a gente faça um momento para perguntas, pois muitas perguntas podem ser respondidas no decorrer do treinamento. Isso vai atrasar o treinamento, que já é um pouco complexo e extenso. Então, o João falou realmente é verdade, tá, pessoal? Mas a gente tem como padrão deixar aberto as perguntas, tá? Por quê? Eu acredito que se você não fizer uma pergunta agora, você possa esquecer com o tempo, né? Mas, pessoal, se vocês puderem, então, anotarem as perguntas, esperar um pouquinho, para ver se eu já não vou falar sobre isso, né? Aí depois vocês fazem as perguntas também, sem nenhum problema. Lembrando que no final do treinamento a gente ainda deixa um tempo aberto, né, para perguntas e respostas também, tá bom? O Sandro está perguntando se o preço com impostos já aparece no cadastro do produto. Esse preço com impostos, Sandro, depende de como você está falando. Né? Se for um produto com ICMS-ST, um produto que é tributado por substituição tributária, e você marcar a opção, por exemplo, de somar ICMS-ST, né? Então o custo desse produto já vai estar também sendo calculado com o valor de ST. Tá? Acredito que seja essa a sua pergunta. Bom, pessoal, vou prosseguir então aqui. O Sandro acabou de responder que era isso mesmo. Ótimo, Sandro, beleza. Então, vou prosseguir com o treinamento aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, ainda falando sobre composição do custo do item, nós temos essa outra opção aqui, que lá em configurações filiais também, onde nós já estávamos, que é o que eu quero gravar como preço de última entrada. Né? Por padrão, vem a opção de custo do item, que é o custo que a gente acabou de configurar. Tá? Mas existem outras opções, tá bom? Vou mostrar para vocês quais opções nós temos. Então, vou voltar lá em configurações filiais, naquele menu entradas, tá, pessoal? Vejam que aqui, ó, eu vou ter que ir na aba preços. Quem está na versão um pouco mais antiga e não tem essa aba, vai estar aqui na aba geral a opção, tá? A opção é essa: gravar como preço de última entrada. Eu tenho algumas opções: custo do item ou preço líquido, né? O pessoal que geralmente faz a gestão de lucratividade, né, e análise de custos, utiliza o valor de custo do item. Né? Eu vou querer o custo do item como preço da minha última entrada quando eu for olhar lá no campo. Né? Acredito que também seja mais assertivo, tá, pessoal? A maioria das pessoas utilizam realmente essa opção, custo do item. Aqui é mais informativo mesmo. Vamos voltar então aqui para a apresentação. Então aqui eu mostro o cadastro do produto. Uma aba que nós temos chamada de preços, tá certo? Onde eu tenho ali então preço de última entrada,
custo médio, margem de última entrada e tudo mais. Tá? Então aqui, por exemplo, nós poderíamos ver o preço da última entrada que foi utilizado e o custo do produto. Tá? Claro que aqui eu já consigo ver por filial também. Tá? Aqui também mais informativo essa tela, tá, pessoal? Vamos então agora para a parte de entradas, tá bom? Falando em entradas, né, nós vamos falar especificamente aqui de fracionamento. Tá? Nós não vamos falar de todos os passos da entrada, pessoal, porque senão nós teríamos um outro webinar, que seria o webinar de entrada de mercadoria. Tá? Então, o nosso foco hoje é a gestão de CMV, né, nosso acompanhamento da lucratividade. Nós ficamos focados na parte de fracionamento. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira configuração para que um fracionamento ocorra de maneira correta é no cadastro do fornecedor. Então, vocês podem ver que eu estou aqui na tela de um cadastro de fornecedor, né? Um fornecedor aqui é a Santa Cruz. E existe uma opção, pessoal, que deve estar marcada. Tá? Muito importante que o CNPJ do fornecedor esteja sempre preenchido corretamente, né? E a opção de converter unidades por caixa esteja marcada. A partir do momento que eu marco essa opção, então eu falo para o meu sistema o seguinte: sistema, quando for uma nota da Santa Cruz, eu deixo você fazer conversão de unidades por caixa automaticamente, tá ok? Porque o CNPJ é importante, pessoal. Se o CNPJ não estiver correto, não estiver preenchido, você não consegue fazer entradas via XML ou entrada através do número do DANF, tá? Então, muito importante que vocês façam, tenham essas duas, a opção de converter unidades por caixa marcada e o CNPJ devidamente preenchido, tá ok? Então aqui eu tenho um exemplo de fracionamento, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, veja, dois produtos, um anador, dois anadores no caso, e nós temos ali a quantidade em NF, né? E eu tenho a coluninha com unidades por caixa. Veja que no primeiro produto a unidades por caixa é 1, ou seja, veio 1 na nota e eu vou comercializar aquela unidade fechada, né? Então a quantidade unitária do produto que vai entrar é 1. Né? Então vejam sempre assim, a quantidade na nota, unidades por caixa, a quantidade unitária que vai entrar no meu estoque, aqui no caso 1. O produto de baixo, o segundo produto, já é um pouco diferente. Veio um produto na nota fiscal, só que a unidades por caixa desse produto é 60. Ou seja, eu comercializo 60 unidades desse produto. Tá? Provavelmente é uma caixa fechada. Né? Eu vou fracionar o produto. Então, qual a quantidade unitária que vai entrar no meu estoque? Está aqui na frente, 60. Então, vai entrar 60 unidades dessa. Então, o preço unitário da nota fiscal, 138,60. E veja aqui, ó, o preço unitário do produto, ele passa a ser 2,31. Né? Então, ou seja, eu peguei 138,60 e dividi por 60 unidades. Tá certo? Então, preço unitário desse item é 2,31. Muito simples, pessoal. É isso aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, né, no momento da entrada. E tomar muito cuidado com esse fracionamento, as unidades por caixas. Tá? Eu estava até comentando com o pessoal hoje, o consultor, né, o Cleiton, os demais pessoal do suporte, as pessoas do suporte, uma maneira de a gente explicar isso mais fácil, que a gente entende às vezes que fica um pouco complicado. Pensem sempre em quanto eu preciso entrar no estoque para mim comercializar. Né? Como eu comercializo esse produto? Esse anador eu comercializo, chegou a caixa lá, eu vou vender 60 unidades, eu vou vender os 60 pacotinhos de anador aqui então. Então eu tenho que entrar com 60 no meu estoque. Então aí vocês têm que olhar para essa última coluna de quantidade unitária, né? Vai entrar 60 no seu estoque, tá ok? E aí falando de fracionamento, né, pessoal, a gente tem no cadastro de produto algumas opções, né, que deixam isso de maneira automatizada e até mais fácil, tá ok? Isso aqui, ó, o Sandro acabou de mandar aqui uma observação que varia também de fornecedor, isso mesmo, o Sandro, varia de fornecedor, e nós temos algumas opções para ajudar vocês com esse fracionamento. A primeira delas é esse campo, logo no cadastro do produto, na aba dados, chamado unidades por caixa. Ali eu já tenho informando ali 60.
Então, ali eu já estou falando, olha, produto tonador 500 miligramas, né, 4 cápsulas, ele unidades por caixa dele é 60. O que o sistema faz? Vou dar entrada de um anador, ele já vai fazer o quê? A unidade na nota fiscal veio 1, vai para 60, veio 2, vai para 120. Né? Ele já faz esse fracionamento. Tá? Só que, peraí, Felipe, o Sandro acabou de falar para nós aqui que isso também varia por fornecedor. A gente vai ver uma outra funcionalidade para isso. Tá? O que eu tenho que usar aqui na unidades por caixa, então, Felipe? Você usa o que geralmente é o mais correto. Talvez mais correto não é a palavra certa para isso. O que geralmente, como geralmente vem o produto, como ele é comercializado. Ah, Felipe, na maioria dos casos ele vem com 60 mesmo a caixa, então você vai deixar 60 aqui. Tá? Felipe, não, na maioria das vezes ele vem com 120. É só o fornecedor X que manda com 60, então você vai deixar ali nessa opção 120, tá bom? Então aqui nessa primeira opção, pessoal, vocês vão colocar o que, como geralmente é comercializado o produto, tá? Agora, então, a gente tem outra opção. Né? Que opção que é essa? A gente está agora na opção de barras adicionais. Tá? Então, nós estamos agora aqui no cadastro do produto ainda, né? Do mesmo produto, só que a gente vai na abinha barras adicionais. Eu vou clicar aqui em incluir, tá certo? A partir do momento que eu clicar em incluir, ele vai mostrar uma tela para mim. Esta tela. Então, nesta tela, eu vou colocar o barras no produto e vou colocar unidades por caixa desse produto. Por que o barras? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu posso ter uma caixa do anador, pessoal. Pessoal, só lembrando que aqui é só ilustrativo. Tá? Não sei falar para vocês se acontece com o anador. O anador é só um produto de exemplo, tá bom? Eu posso ter o anador, então, com 60 numa caixa, numa determinada caixa. E eu posso ter uma caixa do anador que é maior e vem 120. Só que a partir do momento que eu mudo a caixa de um produto, né, geralmente muda-se o código de barras do produto. Então, eu também posso fazer esse cadastro por código de barras. Então, sempre que eu for dar entrada no anador e esse anador estiver com esse barras aqui, ó, que a gente está fazendo o cadastro, né, que é o final ali 1077, ele vai utilizar como unidades por caixa 120. Então, toda vez que eu fizer uma entrada desse anador, com esse código de barras, o sistema vai olhar e vai falar o seguinte: opa, o anador, unidades por caixa para esse código de barras é 120. Então, vou fazer o fracionamento para 120 unidades. Tá bom? Então, se eu entrar com esse código de barras e vir uma unidade na nota fiscal, vai entrar 120 no meu estoque. Tá? Felipe, então se eu entrar com esse código barras e vir e colocar 3 unidades na nota fiscal, vai entrar 360 unidades no meu estoque, 120 vezes 3, tá certo? Então essa é a segunda maneira de fracionamento que nós temos, tá pessoal? Barras adicional. Nós temos ainda outra ferramenta para fracionamento, que é aqui na abinha informações do fornecedor. E aqui nós vamos chegar onde nosso amigo Sandro acabou de passar, que era o fracionamento por fornecedor, porque um fornecedor pode mandar de um jeito e outro fornecedor de outro. Né? Aí nós temos uma subaba ali, unidades por caixa. Eu vou clicar em incluir. Né? A partir do momento que eu incluir, e aí então eu vou poder selecionar o fornecedor e a unidades por caixa que esse fornecedor manda o produto. Tá ok? Vejam que eu comecei com esse mesmo anador, falando que o normal era 60 unidades por caixa. Lá no barras adicional, eu já mudei para 120. E aqui, pessoal, eu estou falando o seguinte, sistema, o anador 500 miligramas, quando vim da Santa Cruz, você faça o fracionamento para mim em 240, tá? Porque a Santa Cruz manda sempre com 240, tá ok? Então, pessoal, nós temos esses 3 métodos que nós chamamos de fracionamento automático, né? Que é direto no cadastro do produto, por barras adicional ou até mesmo por fornecedor. Né? Já pensando nessas 3 possibilidades de fracionamento automático, tá ok? Então aqui já entra exatamente o que o Sandro falou. Felipe, mas isso varia por fornecedor, a gente sabe disso realmente. Por isso que a gente já tem essa opção, para variar por fornecedor.
O Sandro, inclusive, falou que resolveu o problema dele agora com os salompas. Ótimo, Sandro, fico feliz. O senhor João está falando o seguinte: este campo não seria para distinguir o código de barras da caixa e da unidade de venda. O barras adicional, João, também serve para isso. Viu, senhor João? Ele também vai servir para isso, o barras adicional, mas ele serviu, ele tem uma outra funcionalidade bacana, né, que é o fracionamento. No momento da entrada, ele vai servir para um fracionamento melhor, tá bom? O Adeilson mandou uma pergunta aqui, pessoal, vamos ver. Ele fala que está com um problema, né, com o distribuidor Nestlé, que na mesma nota vem um produto por caixa e mais embaixo vem por unidade. Teria alguma maneira de solução? E o Fábio já falou se ele pode fazer manual. Também dá certo. Bom, Adeilson e Fábio, Adeilson, acredito que no seu caso você vai ter que fazer uma verificação manual mesmo, tá? Assim como o Fábio disse embaixo que também dá certo. Manual, pessoal, nada mais é do que no momento de eu fazer a entrada de mercadoria, eu vou falar qual unidades por caixa do produto, tá? Por que para você talvez daria certo, Adeilson? Porque a Nestlé está mandando então o mesmo produto na mesma nota de uma maneira e depois de outra maneira. Então você já pode ir lá e acertar, né? E Fábio, realmente dá certo manualmente. Eu vou mostrar para vocês a tela, tá bom? Só um minutinho, vamos lá. Vou abrir aqui então o sistema para mostrar para vocês, tá, pessoal? Então vou aqui em entrada de mercadoria. Vou digitar um fornecedor aqui. Já estou com um produto informado, vou apagar esse produto e vou inserir outro. Inserir encenador aqui. Veja aqui que eu já tenho um campo unidades por caixa. Né? E está falando aqui, ó, 128 unidades por caixa. Então vai entrar 128. Aqui já manualmente, pessoal, poderia vir aqui e colocar 60. Ele já iria fazer o quê? Já iria mudar, então, esse fracionamento. Então, aqui seria um fracionamento manual, tá? Aqui manual. Isso numa entrada manual. Vou mostrar para vocês uma entrada via XML, tá bom? Só um minutinho que eu só vou pegar um XML aqui de testes. Pegar o XML de testes aqui, vou colocar na pasta NFE. Nós vamos fazer um teste. Aqui já mudou o fornecedor. Mais uma vez, só lembrando, pessoal, é que eu estou fazendo mais rápido a parte de entradas para que a gente possa prosseguir com o treinamento, senão ele vai ficar um pouco extenso, tá? Então, aqui nessa tela, eu vou marcar a nota e vou importar ela para o sistema para a gente fazer a entrada da mercadoria, tá? E aqui eu tenho o campo unidades por caixa, tá bom? Então, olha, a quantidade da nota fiscal vem 1, unidades por caixa, tá? 1. Se eu vir aqui colocar 20, o sistema automaticamente vai calcular o valor unitário, o total que vai entrar, né, no estoque e assim por diante, tá, pessoal? Esse também seria um fracionamento manual, tá bom? Isso já da entrada por XML. Veja, se eu colocar 120, olha o valor unitário como já baixou, né? Bem, né? E a quantidade está entrando 120, tá? Aí, a partir do momento que eu entrar com esse produto, então ele já veio unidades por caixa 120. Tá? Vocês também podem mudar nesta tela aqui de entrada. Na hora que já está todos os produtos listados, posso vir aqui na unidades por caixa e fazer a alteração. Sem nenhum problema. Tá? Então, esses casos, como o Adeilson acabou de falar para nós, que é um caso que
atípico, né? O fornecedor mandou o produto aí de duas maneiras, né? Vamos colocar aí de 2 fracionamentos. O sistema com certeza vai fazer um fracionamento apenas, né? Automático. E aí você vai ter que realmente fazer o fracionamento manual. Felipe, eu não recebo tanto fracionamento, não trabalho tanto com fracionamento, não quero fazer aqueles fracionamentos automatizados, quero fazer manual. Você também pode fazer. Né? Apenas entendam, pessoal, vocês têm que entender que se vocês deixam para fazer mais manual, a margem de erro é maior. Tá? Alguém pode esquecer de fazer o fracionamento. Tá? Vocês mesmos podem esquecer, uma correria, né? A loja lotada, você está ali fazendo a entrada, ainda tem que atender o balcão, alguma coisa do tipo, e aí você pode acabar esquecendo de fazer o fracionamento. Tá bom? Mas então nós temos 3 opções de fracionamento manual. E a gente, de fracionamento automático, a gente tem mais essa opção de fracionamento manual na tela de vendas, tá ok? A Vanessa está perguntando se o treinamento salvo, pessoal, ele fica com o áudio, né? Sim, Vanessa, na verdade fica um vídeo, né, do que a gente está fazendo, o que a gente está debatendo aqui, vai ficar um vídeo e você pode assistir normalmente com o áudio sem nenhum tipo de problema depois, tá ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? A parte de fracionamento manual. Vou prosseguir então aqui com a apresentação. E aí a gente entra num tópico bacana e é uma opção que o pessoal deveria utilizar bastante no sistema, que é a validação do custo da mercadoria. É uma opçãozinha que fica mais uma vez em configurações filiais no menu entradas, tá? Que é a validação de preços, tá ok? Onde a gente tem um percentual de validação de divergência de preços. Né? Eu posso escolher uma ação ali para isso, se eu vou avisar, se eu vou bloquear, o que eu vou fazer. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Tá? Mas basicamente é um percentual que eu vou definir lá nessa configuração. E quando um produto atingir uma diferença de preço acima desse percentual, ele vai me mostrar um aviso na tela. Um aviso para a pessoa que está fazendo a entrada. Né? Olha, você tem certeza? O aviso é esse, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ó, produtos com alteração de preço fora do percentual de tolerância aceito pela filial. Aí ele fala ali, ó, percentual é 50%. E aqui ele já mostra, está com uma alteração de quase 400%. Né? Então aqui é bem bacana utilizar essa opção, porque você consegue alertar o pessoal responsável por entradas, né? Olha, será que está certo isso aqui? Tá excedendo 50% a diferença do preço. Será que isso aqui não está errado? Né? Então tem até a ação aqui, ó, é aconselhável rever os valores de entrada desses produtos. Tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês onde a gente acha essa opção, tá? Que é uma opção bem bacana. Tá? Então, lembrando, fica lá em configurações filiais, né, onde nós já fomos algumas vezes ver, né, fazer algumas configurações. No menu à esquerda, menu entradas. Tá? Lembrando mais uma vez, se você está na versão antiga, já vai estar nesta tela. Se você está numa versão um pouco mais nova, já vai possuir essa subaba preços. E aí, a opção é essa aqui, ó, validação de preços. Percentual de validação de divergência de preços. Tá? Então, aqui já está aqui, ó, 50. Então, se eu der uma entrada de um produto que está 50% maior do que a última entrada, ele vai me alertar. E eu tenho ações para isso, tá? Eu posso avisar, eu posso bloquear ou pedir senha supervisor. Bloquear, pessoal, realmente vai bloquear. Não consegue passar até que acerte o preço e fique menor que isso. Não acho legal, porque pode existir algum tipo de ação de um fornecedor, alguma coisa que você abaixou aí, conseguiu, né, um preço mais barato do que os 50%. E senha supervisor, talvez seria bacana utilizar, vai pedir, né, para no caso responsável por entradas, chamar o supervisor, né, para entrar com uma senha para liberar isso, tá? A gente está usando aqui só o avisar e ele vai dar um aviso na tela. Eu vou mostrar para vocês aqui uma entrada dessa, eu vou fazer uma entrada para a gente fazer um teste, tá? O Hugo fala se é 50% só para mais. Desculpa, Hugo, eu falei isso, mas não. É 50% tanto para cima quanto para baixo, tá? É 50% tanto acima ou para baixo, né? É 50% de diferença, tá bom? Ele vai dar esse alerta para vocês, tá?
O que vocês têm que tomar um pouco de cuidado nessa porcentagem, pessoal, é o seguinte, alguns produtos, eles podem ter, a gente sabe que tem uma diferença de percentual. Né? Um exemplo são produtos similares e genéricos. Né? Você pode, às vezes, comprar numa ação legal e já conseguiu abaixar o custo ali 30%, 40%. Né? Agora não comprei tão legal, ficou um pouco mais caro. A gente sabe que tem essa oscilação de preços. Por isso que a gente pede para vocês escolherem um percentual, só que esse percentual realmente vai da realidade de cada um de vocês. Então vocês vão ter que identificar um valor. Nós falamos 50%, 60%. Por que não menos? Né? A gente, por padrão, pelo que nós conhecemos, o preço de similar e genérico pode variar até 30%, 40%. Então, o que acontece? Se toda vez ficar aparecendo essa mensagem na tela, essa mensagem aqui, né? O que vai acontecer? A pessoa que é responsável por entradas vai chegar no momento que ela só vai clicar em prosseguir, não vai nem ler mais a mensagem, porque fica algo muito repetitivo, tá? Então, por isso, vocês têm que tomar cuidado e achar um meio termo, né, de percentual que realmente traga, né, algum tipo de problema ou pode trazer algum tipo de alerta. Né? Por isso a gente fala em 50% a 60%, mas realmente pode variar da realidade de vocês, tá ok? Da realidade de cada loja, tá? O Hugo está falando que ele foi fazer a verificação, pediu um código de estorno do ICMS. Hugo, realmente, você vai ter que entrar no suporte e ver com o pessoal. Deve ser um código que está faltando na configuração, tá? E aí eles já vão preencher para você, tá? Só marca o lugar onde está a opção aí que rapidamente você vai achar depois, lá em configurações filiais na aba entradas, tá bom? Eu vou pegar então aqui um produto, pessoal, para mostrar para vocês como que funciona. Só vou olhar aqui uma entrada que eu já fiz no período da manhã como testes. É um de pirona. Vou fazer uma entrada manual, tá? Vou incluir o produto. E vou fechar a nota. Veja o que ele fez ali, ó. Trouxe justamente a tela. Você tem produtos com alteração de preço fora do percentual de tolerância. Né? O percentual de tolerância configurado é 50%. E ele mostra, ó, o preço anterior, né, o preço anterior que você pagou nesse produto era de R$ 3,16. Você está pagando agora R$ 7,91. Uma alteração de 150%. Né? Então, ó, o preço considerado na comparação é o preço de última entrada. Né? Ele mostrou ali. Então, isso aqui já é um produto que eu teria que dar uma olhada com mais calma. Né? Ah, não, isso aqui realmente está certo, então eu poderia prosseguir. Ah, não, não, isso aqui está errado, então eu vou cancelar e vou voltar para a tela. Tá, pessoal? Então, essa porcentagem fica a dica para vocês realmente tomarem um pouco de cuidado. Não coloquem uma porcentagem tão baixa, porque se essa tela começar a aparecer muito, ela fica uma tela comum, né, para o usuário. E o usuário acaba clicando em prosseguir, tá? E sem mesmo ler a tela. Então, às vezes, tem um responsável por entradas, alguém que faz entrada, a pessoa faz muitas entradas por dia, tem várias outras coisas para fazer, ela acaba clicando na mensagem. Então, se vocês colocam uma porcentagem um pouco maior, fica uma tela que nem sempre é informada. Né? Então, o pessoal já começa a esperar, opa, quando isso aqui aparecer, é porque tem alguma coisa errada. Tá? Então, vocês têm que tentar identificar aí uma porcentagem. O Sandro perguntou se tem como colocar uma porcentagem para cada grupo. Né? Aqui não tem, Sandro, aqui realmente a porcentagem é fixa, geral. Tá? Pode fazer uma sugestão de melhorias para isso. Tá, Sandro? Você poderia fazer uma sugestão lá no portal para o pessoal talvez criar isso no sistema no futuro. Tá? Seria bacana, tá bom? Pessoal, nós já temos 1 hora de treinamento. Eu vamos fazer então 10 minutinhos de intervalo, tá? Para que vocês também possam tomar uma água ou tomar um café. Então, às 16h20 nós vamos retornar o treinamento, tá ok? Então, são 10 minutos apenas de intervalo e nós já vamos continuar, tá bom? Tá ok, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Bom, pessoal, vamos voltar então, para a gente dar prosseguimento no treinamento. Já são 4h20, então.
Temos os 10 minutinhos de intervalo. Vamos continuar também para não acabar tão tarde o treinamento, ok? Vamos lá. Agora, então, nós vamos falar sobre transferência de mercadoria, tá? A transferência de mercadoria fica mais voltado, então, para o pessoal que tem mais de uma filial, né, e fazem transferências de mercadorias entre as lojas, tá? Vale lembrar que, para fazer transferência de mercadoria, eu preciso ter uma raiz de CNPJ, né? Ou seja, o CNPJ tem que ser da mesma raiz. Aquele começo do CNPJ todo igual, é aquele 1000 contra, 2000 contra, né? Somente muda estes valores. E aí nós temos uma raiz de CNPJ. Quando nós temos CNPJs que são matrizes filiais, né? Que são da mesma raiz, você pode fazer transferência de mercadoria. E é muito importante para quem utiliza essa função no sistema, transferência de mercadoria, ter duas opções marcadas em configurações filiais no menu transferência. Tá? E são essas duas opções aqui. Calcular custo médio do produto no recebimento da transferência e atualizar o último preço de entrada no recebimento da transferência. Tá? É muito importante porque eu tenho que calcular o custo médio do produto no recebimento de transferência. Né? Até porque não é uma entrada, mas eu estou recebendo o produto. Ele tem custo. Né? Então ele também tem que atualizar. E atualizar também o último preço de entrada no recebimento da transferência para que eu possa fazer as comparações corretas. Tá ok? Até porque nós temos casos, né, de pessoas que têm, por exemplo, 7 lojas, né, e compram, por exemplo, tudo na matriz e transferem para as filiais. Então tem filial que às vezes nem acaba comprando, só acaba recebendo produto de transferência. Né, pessoal por opção, né, gosta de comprar tudo numa loja só e faz a transferência, porque consegue um desconto maior, né, porque compra em quantidade, uma coisa do tipo. Se essa opção não tiver marcada, as filiais não vão ter a atualização correta de custo médio, né, e de último preço de entrada, e aí os relatórios de lucratividade ficam todos incorretos. Tá ok? Vou mostrar para vocês onde acho essa opção. Em configurações, filiais. Só que agora, ao invés de irmos no menu aqui entradas, né, nós vamos na opção transferências, que fica um pouco mais abaixo. E são essas duas opções aqui. Calcular custo médio do produto no recebimento da transferência e atualizar o último preço de entrada no recebimento da transferência. Tá? Essas duas opções, então, têm que estar marcadas, né, para quem trabalha com transferência de mercadorias entre as filiais, ok? Tomem muito cuidado com isso, pessoal, se atentem, tá? Quem trabalha com transferência, essas opções têm que estar marcadas. Vamos continuar, então? Então, agora a gente vai entrar efetivamente na parte de manutenção do custo médio, tá? Pessoal, o áudio está ok agora? Não tive nenhuma pergunta a mais. Tive feedback aqui que está tudo ok. A Priscila está falando que a Mari está bastante atrasada. Priscila, acredito que aí seja talvez a sua conexão, tá? Então, varia de internet mesmo, tá, pessoal? Se a internet estiver um pouquinho mais lenta, ela vai estar um pouquinho atrasada, tá bom? O pessoal falou que o áudio está ok, então tá ótimo. Então, vamos continuar. Então, falando da manutenção do custo médio, nós estamos no cadastro de um produto aqui. Vamos em informações gerenciais, tá? E nós temos o histórico do custo médio. Então, no histórico do custo médio, eu posso fazer a manutenção do custo médio. Então, manutenção do custo médio, que é fazer a edição manual que eu falei para vocês do custo médio, tá? Okay? Onde eu posso editar os valores do custo do produto, tá? Então, vejam bem, se eu clicar aqui em manutenção do custo médio, ele vai pedir uma senha supervisor.
né? Porque aqui, né, para mexer já nessa parte, né, tem que ser um supervisor, alguém que é responsável pela loja, né? Vou colocar o usuário e a senha do supervisor. E aí, então, eu vou ter acesso a fazer mudanças, né, e alterações no custo médio dos produtos, das entradas aqui no caso, tá? Pessoal, a Camila perguntou o seguinte: na configuração de custo de itens, né, se eu marcar tudo, né, ST, frete seguro, ela não precisa mexer nos fornecedores. Camila, depende do que você está querendo ver no fornecedor, tá? Mas assim, para a composição do custo do produto, são aquelas configurações mesmo, tá? Que no fornecedor existem outras configurações, aí depende do que você realmente está querendo, tá? Mas para a composição do item, são ali naquelas configurações que eu passei para vocês. Ah, tá. A Lucélia aqui agora, pessoal, ela acabou de falar para mim que é esta manutenção que eu estou mostrando, né? Que ela queria em todas as lojas e não ter que fazer uma a uma. No caso, né, tem que mudar a loja e fazer as manutenções. Lucélia, eu entendo realmente, né, seria uma funcionalidade que poderia ajudar. Aí realmente você tem que fazer a solicitação e ver com o pessoal do desenvolvimento, né, se for uma resposta negativa, por quê, né? Pedir para eles explicarem por que isso não pode ser efetuado, tá? O que geralmente assim, a gente pede fazer loja a loja, porque pode variar o preço loja por loja, né? O preço pode variar, tá? Mas talvez, né, ajudaria mais, né? Ficaria mais fácil. Mas realmente a manutenção hoje ela é feita loja por loja, tá? A Lucélia falou que já fez a solicitação, né, mas não obteve resposta. Lucélia, você pode cobrar o pessoal lá na própria resposta lá, tá? Você pode cobrar lá onde você enviou a solicitação. Qualquer coisa depois também tem meu e-mail aqui, a gente pode conversar, eu tento entender melhor qual a sua solicitação e eu posso tentar te encaminhar aí para um canal correto, tá? Para você tentar ver uma resposta quanto a isso, tá bom? Bom, pessoal, então, essa é a tela de manutenção do custo médio. Opa, só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês agora, então, essa tela, tá? Aqui no sistema. Sem problema, Lucelo. Lucelo, que fica guardando. Lucelo, então depois só vai ter meu e-mail, né? Eu quero que você me encaminhe um e-mail, por favor, tá? Com seu contato, que aí fica mais fácil eu entrar em contato com você e eu tento te ajudar, tá? Como a gente pode ver isso, o canal correto para você verificar uma resposta quanto a isso, tá bom? Bom, vamos lá então na manutenção do custo médio, pessoal. Eu vou abrir um produto aqui de testes, tá? Para vocês verem como funciona e como é feito o cálculo disso. Tá, peguei então aqui o dipirona, tá? Então, vamos ver o dipirona. Então, a gente vai aqui na aba Informações Gerenciais. A gente tem uma subaba aqui embaixo que é Histórico do Custo Médio. E aqui embaixo a gente tem a manutenção do custo médio, tá? Vou clicar então aqui em manutenção do custo médio e vou colocar o usuário e senha do supervisor. Vejam que aqui nós temos registros, no caso aqui tem 4 registros. Todos esses registros são registros de entrada de mercadoria, tá? Então, eu tive uma entrada dia 13, uma dia 10 e uma dia 26/9, com o estoque que já tinha, o valor de custo e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos entender como que funciona aqui. Qual que é o custo desse produto? O custo médio, a gente vai ver em custo médio posterior. Então, após a entrada do dia 13/10, que foi hoje, às 11h27, o meu custo médio ficou de 13,16. Tá? Para que vocês entendam, então, como que funcionaria. Se eu fizesse uma entrada, fizesse uma venda, desculpe, após esse horário, hoje a partir das 11h27, então se eu fizesse uma venda hoje, 11h30, o custo médio desse produto seria de 3,16.
tá? Então, assim que é feito o cálculo, tá bom? Através, então, desse custo médio aqui, posterior, que é o valor que já foi calculado. Nós temos aqui também o custo médio anterior e o valor de entrada, né, no unitário líquido, né? Ele já mostra aqui para nós. Vou então mostrar para vocês como é feito esse cálculo, tá? Mostrar como que é feito esse cálculo. Aqui nós coincidimos, os valores seriam os mesmos, tá? Mas nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Vejam que os campos em amarelo, tá? As colunas que estão em amarelo, elas podem ser alteráveis. Então, o custo médio anterior pode ser alterável, o valor de entrada no unitário líquido pode ser alterado, o valor de custo médio posterior também pode ser alterado. Vou mostrar para vocês como o sistema chegou nesse valor aqui. Vou abrir a calculadora e vamos lá. Então, aqui, pessoal, nesse último registro, tá? No dia 13 de outubro, que foi o dia de hoje, às 11h27. Então, entraram 3 unidades do produto, tá? Então, 3 unidades a 2,53, tá? O valor de entrada unitário líquido. Então, nós vamos fazer o quê? 2,53. Antes de mais nada, desculpem. Nós temos que olhar o que mais eu tenho para somar, né? Então, o líquido é 2,53, mas eu ainda tenho ST, frete, seguro, despesas. Nesse caso aqui, só tem ST. O valor de ST unitário aqui. Então, eu vou somar. Mais 0,633. Então, o custo desse produto já ficou em 3,16, tá? Vou fazer isso aqui vezes 3, que foi a quantidade de entradas nesse período aqui, nesse dia, no dia de hoje, às 11h27, dia 13/10. Então, o total ali, ó, 9,48, né, 9. Então, esse é o valor total da entrada de hoje. O que o sistema vai fazer? O sistema soma o total anterior, tá? Ou seja, ele soma o total de estoque anterior que existia desse produto. Então, antes de fazer a entrada de 3, eu tinha um estoque de 6, com um custo do produto de 3,16. Então, o total desse estoque que eu tinha, né, o total do meu estoque, era de 18,97,8. Tá? Então, o que o sistema vai fazer a partir desse momento? O valor da entrada de hoje custou 9,48. O que eu já tinha no meu estoque era um valor total de 18,97,8. Então, o sistema vai somar, então, o valor de hoje mais 18,97,8. E o valor é de 29,46,7. E ele vai dividir pela quantidade total de estoque. Então, se eu tinha 6 e entrou 3, eu vou ter 9. Né? Então, eu vou dividir agora esse valor por 9. Então, nós vamos ter o valor aqui de 3,27, tá certo? E esse, então, vai ser o valor do custo desse produto, tá? É claro que ele pode ter alguns problemas de arredondamento, e aqui a gente também está fazendo alguma coisa assim num banco de testes, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas que nós temos aqui. O pessoal me alertou aqui, ó, coloquei um valor errado, 18 e não 19, né? O Solano acabou de me avisar aqui. Vamos olhar aqui no histórico. Verdade, Solano, lá coloquei o valor de R$1 de diferença, né? Vamos refazer o cálculo, só para vocês entenderem, tá? Acabei digitando o valor errado. Vamos lá, vamos refazer. Então, é bom que a gente já refaz e vocês já ficam craques aí no cálculo do valor. Então, 2,53, vou somar o valor de ST. Só tenho esse custo adicional, vamos chamar assim, tá? Então, 0,633. Então, o custo de 3,16 vezes 3. Então, eu tenho o total da minha entrada hoje, né? Então, custou 9,489. Vou somar o meu estoque, né, que já existia, né? Então, 18,97,8. E vou dividir, então, por 9, que é a quantidade de estoque que eu vou ter agora. Eu tinha 6, entrou 3, agora eu vou ter 9. E o valor que eu tenho, então, é de 3,16,3. Veja que o custo médio posterior bateu. Vejam aqui, pessoal, aqui os valores são todos iguais, porque as entradas coincidiram de serem iguais. Como eu disse para vocês, é o banco de dados de teste. Tá? Mas eu vou fazer uma medição manual aqui para que vocês possam entender do que eu estou falando. Tá? Para a gente fazer o cálculo mais uma vez.
Vamos supor que a entrada aqui no dia 10/10, tá? Vejam que é a segunda linha que eu estou aqui agora, tá? Vamos tratar que o valor de entrada líquido não foi 2,53. O pessoal errou. E a entrada, na verdade, foi de R$3 o valor líquido. Opa, então o valor é R$3. Veja que até ficou em vermelhinho ali, já mostrando que é um valor, um registro alterado manualmente. Só que aqui não adianta só mexer neste valor líquido. Pessoal, tem que fazer todo o cálculo para mudar o custo médio posterior, né? Então, vamos fazer um novo cálculo. Então, como funcionaria aqui? Então, eu teria 3 mais o valor de ST, né? Foi de 0,633. Então, o valor por unitário seria de 3,63. Vezes 3 unidades, que foi a quantidade de entrada, tá bom? Então, 10,89. Mais o total anterior, que nada mais é do que o valor do meu estoque que já existia. Veja que aqui ele é de 9,489. Né? Então, eu vou somar, então, 9,489. Ótimo. Então, aqui é o valor total do estoque anterior com a entrada de agora, né? Do dia 10/10. Vou dividir pelo total de estoque que eu vou ter, que seria 6 que existia, né? Mais 3, desculpa, pessoal, 3 que já existia, mais 3 que estão entrando agora, né? De estoque e quantidade de entrada no momento, no dia 10. Vou dividir por 6, então. Então, qual o custo desse produto no dia 10? O custo real dele é 3,398. Então, eu tenho que vir aqui, então, em custo posterior e mudar. 3,398. Vejam só como eu fiz a alteração nesse dia. Então, eu fiz um acerto aqui, né? Ô, Felipe, ótimo. Então, a gente mudou para 13,398. Mas, espera aí, em cima eu tenho que mudar também. O cálculo é feito todo como se fosse uma escada, né, pessoal? Então, o do dia 13 tem reflexo do dia 10, com certeza, porque o custo do produto mudou. Né? O custo aqui desse produto ficou em 3,398. Então, eu vou ter que vir aqui no dia 11 e mudar o custo médio anterior. Porque o custo médio anterior no dia 13 não era mais de 3,16 e sim de 3,39. Então, eu tenho que vir aqui e colocar 3,398. Certo, pessoal? Fiz o cálculo aqui, então. E então, agora, eu também tenho que refazer o cálculo desse custo médio posterior, porque vai mudar o valor. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver o porquê. Vejam que esse acerto realmente é manual. Tá? É um acerto manual que vocês têm que fazer. O meu estoque, então, custa agora 3,398 vezes 6. Então, ele custa R$ 20,38. Tá? E esse é o valor do meu estoque. Ele está aqui no nosso histórico, aqui do lado gravado. Tá? E a entrada no dia 13 estava certa. Ela foi de 2,53 mais os 63 centavos. Tá? Ótimo, então 3,16, né? Vezes 3. Então, tá aqui. Então, o total dela é 9,489. Só que eu tenho que somar com o estoque anterior. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o valor do estoque anterior? A gente viu o novo valor, é 20,388. Tá? Então, eu vou ter que somar 20,388. E agora eu vou dividir por 9, porque eu tinha 6 no estoque, né? Total anterior, e a quantidade de entrada agora é 3. Então, eu vou ter 9. Então, eu vou dividir este valor por 9. Opa, então, olha lá. O meu custo médio do produto agora é 3,319. Então, eu tenho que vir aqui no custo médio posterior, 3,319. Vejam que ele teve uma queda, na verdade, em relação à entrada do dia 10. Por que ele teve uma queda? Porque nesta entrada do dia 13, né, eu paguei realmente mais barato. Paguei aí 47 centavos mais barato em valor unitário líquido. Né? Então, ele teve uma queda. Mas, Felipe, por que a queda, então, não foi tão alta? Né? Porque, justamente, eu já tinha um estoque, né, de 6 produtos. Tá certo, pessoal? Então, já tinha um estoque mais alto.
né? Por isso, então, que a queda não é tão acentuada, mas há uma queda. Depois de fazer todas essas alterações, Felipe, todos esses cálculos, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso clicar aqui nesse botãozinho, pessoal. Tem que clicar em salvar e tenho que clicar aqui em atualizar movimentação. A partir do momento que eu clico em atualizar movimentação, eu estou dizendo para o sistema, todas as alterações que eu fiz agora, de custo médio posterior, custo médio anterior, eu quero que você atualize os produtos. Então, quando eu clico em atualizar movimentação, os produtos vão ser atualizados. Então, as vendas que foram efetuadas após o dia 13 às 11h27, que estavam com custo de 3,16, vão passar a ser de 3,31. As vendas do dia 10, né? No dia 10, aí, após as 4h25, eles vão não ter mais o custo de 3,16, ser de 3,39. Tá? E aí o relatório já busca esse custo novo. Então, por isso, tenho que clicar aqui, pessoal, atualizar movimentação. E ele vai falar para você. Deseja realmente atualizar os dados a partir de 17/8, né? Que é o primeiro, né? O primeiro dado aqui. A gente vai colocar assim, eu quero atualizar isso. Pronto. Então, o custo dos produtos já foi atualizado. Tá? Essa, então, pessoal, que é uma atualização de custo médio manual. Tá ok? Ela é um pouco trabalhosa, né? Como eu falei para vocês no começo do treinamento, essa é uma atualização que ela tem que ser feita manualmente, com alguns cálculos, tá certo? Mas é uma maneira de vocês arrumarem o custo médio. Tá? Felipe, fora isso, o que eu poderia fazer para arrumar esse meu custo médio? Né? Como que eu poderia arrumar ele? Você poderia arrumar o custo médio no momento da entrada, já verificar a quantidade. Felipe, já dei a entrada, você poderia cancelar e fazer a entrada de novo. Tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a entrada nova sairia com a data nova. Né? Já, se eu errei ontem, dei uma entrada, vou dar a entrada só hoje, então a data dessa entrada nova vai ser somente hoje. Então, por isso que a gente fala, pessoal, tome muito cuidado. Né? No momento da entrada, no máximo, para você já logo depois que você fez a entrada, você já localizar o erro. Tá? E assim a gente faz a manutenção do custo médio. Pessoal, vale lembrar também que nós temos artigos, tá, que mostram isso, tá bom? E fica talvez um pouco mais fácil, né, para vocês visualizarem esse tipo de cálculo, tá? Então lá no portal, né, vocês têm artigos para esse tipo de com esse tipo de cálculo, tá? Esse tipo de manutenção do custo médio, tá bom? Bom, vamos prosseguir então com o treinamento. Essa foi a parte de manutenção do custo médio. Agora, então, pessoal, nós vamos falar do relatório de lucratividade por produto. Então, agora a gente entra na parte da lucratividade, né? E na parte, principalmente, da auditoria dos custos. Né? A gente usa o relatório de lucratividade por produto, além de verificar a lucratividade de produtos que estão dando prejuízo ou com baixa lucratividade, ou produtos que estão com uma lucratividade alta e eu posso fazer algum tipo de desconto, alguma coisa do tipo. A gente usa muito esse relatório para verificar, fazer uma auditoria dos custos dos produtos, tá ok? Vou abrir o relatório de lucratividade por produto, então. Em meus relatórios, vou abrir direto na central de relatórios. Posso pesquisar ele por nome, lucratividade por produto, tá? Vou dar 2 cliques sobre ele ou clicar em abrir relatório. Pessoal, quem não tiver o relatório de lucratividade por produto, não estiver aparecendo, é porque vocês não têm ele instalado ou não tem, o usuário de vocês não tem acesso. Aí vocês vão precisar depois entrar no suporte técnico, né, no departamento de relatórios, assunto relatórios, para que o pessoal ajude vocês, tá bom? Ou vocês mesmos podem fazer a instalação e a liberação para o usuário. Vou dar 2 cliques aqui em cima do relatório, ele vai abrir. Então vamos lá. O principal, eu vou colocar um período aqui desde o começo do ano, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, é um banco de dados de teste. O principal filtro nesse relatório, quando nós estamos falando da parte
Só um minuto, pessoal. A Camila está falando que ela não conseguiu entrar no relatório. Camila, você vai vir aqui em Meus Relatórios, Central de Relatórios. E aí você vai digitar o nome do relatório, tá? Então, no caso aqui, esse, lucratividade por produto. Vai dar 2 cliques sobre ele, né? E o relatório vai abrir, tá? Caso ele não esteja aparecendo para você, né, ou seja numa tela um pouco diferente, aí você realmente vai ter que entrar no suporte técnico, tá bom? Mas acho que deu certo, ela mandou um obrigado aqui. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, a principal funcionalidade desse relatório, que nós utilizamos muito, é a parte de auditoria do custo do produto. Né? Para fazer essa auditoria, a gente põe um período, a gente deseja. Vejam que eu coloquei um período muito grande, somente de testes, tá? Vocês podem fazer com um período bem menor, que vocês estão com a loja movimentando, tá? Nós fazemos um filtro somente vendas sem o PBM, não tem convênio, não tem fidelidade. Por quê? PBM, convênio e fidelidade são vendas que nós sabemos que a gente pode ter uma alteração na sua margem. Né? Você pode ter uma alteração. Então, às vezes no PBM você vende um produto quase a preço de custo, ou até tem um pouquinho de prejuízo. Né? Então, a gente não quer ver esse tipo de venda, porque a gente já sabe que é normal aqui ter uma lucratividade baixa. Tá? E vou colocar aqui todos os produtos, não vou fazer mais nenhum filtro. Tá? Vou clicar em visualizar. Pessoal da Y-Pharma que estiver assistindo o nosso treinamento, nós temos o pessoal aqui da rede assistindo também, né? O Felipe está assistindo. O Felipe falou que se não tiver o relatório, para entrar em contato com ele, que ele mesmo já libera o relatório para vocês também, tá bom? Aí já fica de maneira até mais rápida. Bom, pessoal, então aqui já trouxe os valores, tá? Eu vou ocultar os filtros do relatório para a gente poder ver os valores aqui mais fáceis. Nós temos algumas estruturas para esse relatório. Então, eu tenho ali agrupado por filial, agrupado por filial com valores unitários, e eu tenho a última opção, que é conferência do custo médio. Né? Então, essa opção realmente é muito utilizada. Tá? Nós gostamos de utilizar bastante essa opção. Isso aqui ele já vem num formato, uma estrutura própria para a gente fazer a conferência do custo médio. Tá? E aí eu já tenho os valores por filial e item por item. Nós temos a quantidade unitária vendida no período, o valor bruto, valor total de desconto, porcentagem de desconto, valor total líquido, representatividade desse valor líquido, custo médio, então lá o custo médio desse produto aqui já está em 79%, desse 75%, né? Valor total de lucro em relação ao custo médio, valor total do custo, né, pelo preço de última entrada e o custo, porcentagem de custo da última entrada. E a gente também tem o valor de lucro pelo preço de última entrada. Então, por que utilizar esses valores, preço de última entrada e custo? Vou mostrar para vocês agora. E que a gente faz aqui? Geralmente, essas colunas são totalmente, a gente pode arrastar e mexer no relatório. Então, a gente tem aqui valor total de custo médio e a gente tem também valor total de custo pelo preço de última entrada. A gente costuma colocar um do lado do outro aqui, pessoal. Ó. Então, vejam, aqui eu tenho o valor total do custo médio, né? E do lado, então, agora eu tenho o valor total do custo pelo preço de última entrada. Pode ter variação? Claro que pode ter variação. Custo médio é uma coisa, preço de última entrada é outra. Né? A gente mesmo viu agora lá aquele de pirona, que a gente acabou de mudar o valor, o custo médio dele mudou e o preço de última entrada era outro. Né? O custo médio era maior porque eu já tinha comprado um pouco mais caro. E a gente vai ter algumas variações. Ó, aqui o custo está um pouco menor, aqui o custo está maior, em alguns casos está igual. Né? Então, a gente pode ter variações sim. Mas é importante a gente olhar aqui para esses dois números e não ver uma discrepância de valores tão alto. Porque se eu vejo um preço de última entrada, por exemplo, aqui de R$10 e o custo de R$100, opa, peraí, meu custo então está errado. Né? Meu custo médio tem alguma coisa de errado, ou minha última entrada foi muito mais barata. Né? Então aqui a gente já consegue pegar algumas coisas. E para ficar mais fácil ainda,
a gente pode ordenar pelo valor total de lucro. Né? Então, aqui, por exemplo, o valor total de lucro do próprio custo médio. Porque o que estiver dando prejuízo, ele vai mostrar para nós aqui em vermelho. E aí, a partir do momento que você tem produtos dando prejuízo ou que o lucro está muito baixo, né? Você já consegue saber, então, que você tem produtos provavelmente que têm problemas de custo ou problemas de prejuízo de entrada. Geralmente, problemas de custo. Então, esses aqui são produtos que vocês precisam fazer uma auditoria. Então, esses produtos vocês vão ter que entrar lá no cadastro do produto, olhar o histórico de custo médio, tentar entender quanto que entrou, por que o valor está tão diferente, tá? E fazer realmente uma manutenção desse custo, tá? Então, aqui, ó, eu já ordenei dessa maneira como eu falei para vocês, eu tenho os valores totais. Então, ó, o total do custo por custo médio dos produtos. E esse produto, por exemplo, aqui, ó, R$ 650,40, né? E o valor total de custo através do preço de última entrada é de R$ 152. Então, é um valor extremamente divergente. Tá? Então, aqui a gente é um produto que a gente teria que dar uma olhada. Ou vamos ver por que está com essa diferença tão grande. Né? O que está acontecendo com esse produto? Tá certo? Então, há necessidade de vocês verificarem. Tá? Eu vou tentar ver se a gente consegue achar um produto aqui para ver um teste, só que como eu falei para vocês, esse é um banco de dados de teste, não é um banco de dados real, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada se eu acho um produto aqui. Aqui, a Camila acabou de fazer a pergunta exatamente isso, viu, Camila? A Camila falou, ó, nesse caso, quando dá muita diferença e está até negativo, né, prejuízo, pode ser erro no CMV, né, um erro com entrada ou fracionamento? Com certeza, tá, pessoal? Com certeza esse produto é um produto que teve um erro no CMV dele, teve um erro de entrada, provavelmente, tá? Porque aqui você está com uma diferença muito grande. Né? Então, provavelmente você não fracionou algum produto, tá? Ou fracionou de maneira incorreta, né? Também pode acontecer, e o custo desse produto ficou incorreto, tá? O Homero perguntou se tem como ele copiar e colar os dados do relatório. Direto aqui na tela, Homero, você não consegue. O que você pode fazer? Você pode exportar este relatório da maneira como ele está aqui para Excel, tá? Fica bem bacana, porque o Excel a gente sabe que é uma ferramenta bem bacana de trabalhar. E quando eu clicar aqui na opção de exportar para Excel, aí no Excel eu consigo fazer o que eu quiser. Né? Eu posso fazer, copiar, colar, fazer edições nos valores também sem nenhum tipo de problema. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um produto para a gente fazer uma análise, tá, pessoal? É porque realmente é um banco de dados de teste. Tem uma seringa aqui de 3 ml. Vamos tentar abrir o cadastro dessa seringa para a gente dar uma olhada. Aqui, seringa de 3 ml. Vamos dar uma olhada. Olha só, o preço da última entrada dela é de 84 centavos e o custo médio está de R$ 6. Né? Então é muito discrepante. Muito discrepante. Ou erraram no preço de última entrada, nessa entrada, ou erraram no custo médio. Tá? Só que aí esse produto é um produto que a gente não tem nenhuma entrada, que é um banco de dados de teste, como eu falei para vocês, mas com certeza tem algum erro. Né? Com certeza a entrada, eu acredito que nesse caso a entrada foi feita corretamente, ela deve ter feito fracionamento, né, da última entrada, mas as outras entradas nós tivemos problemas. Né? E aí teria que arrumar esse custo médio, que está com um valor exorbitante. Né? O David está perguntando se essa coluna, na verdade, é quanto o custo representa na venda do item. Isso mesmo, David, isso, exatamente. É o custo desse produto na venda do item. Tá? Então, nesse período, esse produto custou tanto. Tá? A porcentagem ali, 70% de custo no período. Por isso que não se tira um relatório, pessoal, desse com
tão grande o período. Eu tirei do período, como falei para vocês, por ser um banco de dados de teste, a gente não tem um ambiente de produção, né? Um ambiente de loja rodando, tá bom? Aqui é um ambiente diferente, né? Então, no ambiente de vocês, talvez tirar um período bem menor aí, tá? No caso de uma semana, se for o caso, 10 dias, para você dar uma olhada no seu custo, tá bom? O David está perguntando algum relatório que demonstra um markup. David, acredito que tenha, só que aí seria bacana você entrar depois em contato com o pessoal do suporte, tá? Ver com o pessoal de relatórios, se eles te indicam um relatório melhor, até entendam melhor o que você quer visualizar. Acho que é bacana isso, você mostrar para eles, ó, eu quero visualizar esse tipo de valor. Eles vão poder te ajudar melhor, tá? Então aqui, pessoal, eu vou só fazer um teste com essa seringa. Lembra que eu falei para vocês como a gente fazer uma alteração manual? Então eu vou fazer uma alteração no custo médio dela. O custo médio dela tá incorreto, tá vendo? Tá zerado o custo médio posterior dela. Então eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou editar os valores todos aqui, vou colocar valores 70 centavos, que é um valor que está mais ou menos próximo lá da última entrada que eu vi. E eu vou colocar aqui então, o custo médio desse produto é 70 centavos. E vou salvar e atualizar a movimentação, como eu falei para vocês. E vamos ver se essa seringa já para de aparecer ali, no relatório. Vou tirar o relatório aqui de novo, vou ter que rodar novamente o relatório. Vamos procurar o produto, a seringa. Vejam aqui, ó, seringa de 3 ml, né? Já não está mais em vermelho. O custo médio dela passa a ser de 70%. O valor total de lucro que está dando 1,50. E os valores, ó, total de custo médio, 3,50. Total de custo em relação ao preço de última entrada, né? 4,20. Né? Então aqui, ó, já não ficou uma discrepância de valor tão alto como estava esse produto. Então, como vocês virem, fazendo aquela manutenção, né, do custo médio, você consegue arrumar. E é claro que no caso da seringa, pessoal, não fiz os cálculos, porque, como eu falei para vocês, os dados ali eram dados de teste, eu coloquei qualquer valor. No ambiente de vocês tem que ser feito todos aqueles cálculos, como eu falei para vocês. Então, o cálculo de olhando o estoque anterior, né, com o valor de entrada atual, somando para você ter um novo CMV, né, um custo médio posterior, tá bom? Então, esse relatório, pessoal, ele serve nessa parte de estrutura como conferência do custo médio, tá bom? É claro também, pessoal, que nesse relatório tem outros padrões aqui, onde você também pode verificar o custo do produto mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha como está o custo dos produtos. Deixa eu olhar o produto que eu estou ganhando mais, o produto que eu estou ganhando menos. Né? Então, produtos que eu estou com um custo muito alto, produtos que eu estou com um custo muito baixo. Né? E aí você já pode olhar, tá? Não só para verificar o valor de CMV. Mas é claro que quando a gente fala de lucratividade, a gente nem gosta muito de olhar por produto, e sim mais por grupo, né? Porque já fica um negócio mais real. Cada produto pode ter uma lucratividade, pode variar muito, fica muito difícil. Né? Por grupo a gente já consegue ter alguns valores melhores. Né? Eu vou abrir um relatório de lucratividade por grupo aqui para vocês, tá? Só para vocês verem aqui como funciona. Mais uma vez em meus relatórios, central de relatórios, lucratividade por grupo. Vou colocar um período também maior. Como preço de custo, vou pôr o custo médio, né? Não preço de última entrada. E vou visualizar aí. O Homero está me perguntando o seguinte, se as informações de custo não aparecem no servidor central. Homero, elas aparecem, mas pode ser que você não tenha uma tabela configurada, né?
para aparecer esses custos lá no servidor central. Aí você vai precisar entrar no suporte técnico, na área de comunicador, e mostrar para o pessoal, olha, eu quero essa informação que tem aqui na loja, né, de custo, aqui no central, não está aparecendo. Eles vão pôr a tabela para comunicar. Provavelmente ela não esteja comunicando aí na sua loja. Então, pessoal, eu tirei, por exemplo, um relatório de lucratividade por grupo. Só tirar o relatório aqui, só um minutinho. Colocar um período grande aqui para a gente fazer um teste. Considerar todas as vendas e vamos dar uma olhada no relatório. E aí, então, ele já me trouxe todos os grupos. Né? Aqui ele já me trouxe grupos onde eu estou com prejuízo. Né? Onde eu posso ver, veja aqui, grupos que estão com um custo maior do que 100%, né? Prejuízo. Né? E aí eu posso também olhar os custos, margem de contribuição, que seria na realidade o lucro. Né? E isso aqui já por grupo. Tá? Bacana, o pessoal utiliza bastante esses relatórios para dar uma olhada. Deixa eu ver, ó, vamos ver. Geralmente, os genéricos, né, ficam em torno um custo aí de 40%, 60%, né? Será que eu estou dentro disso? Deixa eu dar uma olhada, né? Mais uma vez só, pessoal, lembrando que vocês têm que ver isso em relação num período menor, tá? Não como eu estou fazendo aqui de quase um ano, tá? O Fábio está falando que não consegue me escutar, pessoal. O áudio está ok ainda aí para vocês? O pessoal está falando que está ok. Fábio, deve ser algum problema aí na sua máquina, na sua caixa de som, alguma coisa do tipo. Pessoal que passou que está tudo ok. Esse relatório de lucratividade, pessoal, também bacana que vocês podem ver representatividade, né, por valor líquido, por valor bruto, representatividade, no caso, do total de vendas em um determinado período. Né, eu posso ver que nesse período aqui, ó, né, esse banco de dados de teste, eu tenho uma representatividade de 32% no meu valor líquido em medicamentos similares. Né? Então, opa, então quer dizer que eu estou vendendo bastante similar. Né? E aí eu posso ver também os que eu não estou vendendo tanto. Né? Então, ó, meu ético está meio baixo, né? Minha representatividade, ou minha perfumaria aqui, perfumaria acessórios. Né? É claro que, pessoal, para fazer essa verificação por grupo, nós temos que ter os grupos devidamente preenchidos, os produtos devidamente em cada grupo, para a gente poder ter uma visualização melhor disso. Tá? Falando ainda de lucratividade, pessoal, é claro que aqui, gente, vocês têm as informações, né? E aí, cada gestor, cada administrador vai realmente saber como usar elas, tenho certeza disso, né? Saber como verificar aqui o que eu posso melhorar, né? Opa, aqui é a hora de eu fazer uma ação em determinado grupo, tá? Esses relatórios realmente servem para isso. A Camila falou, se os estão negativos eu consigo arrumar. Consegue sem problema nenhum, Camila. Como a gente fez lá na manutenção, como eu fiz com a seringa. A seringa estava vermelha, eu fui lá e arrumei. É claro que por grupo vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que localizar, né, quais produtos estão naquele grupo. Né? Mas você consegue arrumar. Você só tem que ver se realmente pode ser um erro, como não pode. Você realmente pode estar tendo prejuízo em determinado grupo. Né? Você tem que realmente olhar. Aí você pode usar o lucratividade por produto. Lembrando que você tem que arrumar lá e clicar em atualizar movimentação. Né? Você tem que clicar naquele botãozinho atualizar movimentação e ele deve arrumar. O pessoal às vezes confunde um pouco, acredito que aconteceu com a Camila, que agora eles clicam só no salvar, né, no disquetinho lá em cima no ícone. Não, a gente tem que salvar e clicar também embaixo no atualizar movimentação. Sempre também, pessoal, olhando as datas. Né? Se eu estou tirando do período, no dia de hoje, por exemplo, eu tenho uma entrada que foi feita ontem, é a última entrada, tem que mudar dela. Né? Mas se eu estou tirando de um período maior, né, de 10 dias, eu tenho que mudar ali onde estiver errado, até naquela data. Né? Porque a partir daquela data, aquele período para frente, né, eu usei aquele custo. Tá? Então, se eu dei uma entrada agora,
A partir de agora, as vendas de agora vão ter o custo dessa entrada de agora, tá bom? O Cleidson está perguntando se para fazer gerar os relatórios ele tem que ter as entradas conferidas no escritório. Para gerar o relatório, Cleidson, você não precisa ter, pode fazer em qualquer momento. Para você ter as informações corretas e atualizadas, a conferência das notas no escritório tem que ser efetuada. Tá? Você tem que fazer as conferências dela sim. Tá? Bom, pessoal, é isso então, né? Nós finalizamos mais um treinamento, falando hoje então de gestão de CMV, acompanhamento de lucratividade, né? Esse acompanhamento principalmente ali para a gente verificar produtos que estão com custo incorretos, tá bom? Nós finalizamos mais um treinamento. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, né? Nós podemos tirar as dúvidas agora. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido de bastante proveito a todos. O Rodolfo Dias está com a mãozinha erguida. Rodolfo, acho que você quer falar alguma coisa, eu vou liberar o áudio, seu áudio. Felipe, a minha dúvida ainda é como fazer o cálculo lá no histórico do custo médio. O cálculo do histórico. Sim, qual o seu nome, por favor? Jéssica. Jéssica, vamos lá então, Jéssica. Vou pegar um produto aqui para a gente fazer o cálculo junto, ver se você consegue entender. O cálculo, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho que sempre olhar o meu estoque anterior, tá? Então, eu tenho que olhar o estoque que eu já tinha, tá bom? Com o estoque que eu vou ter agora. Na verdade, é a entrada que eu dei agora, por exemplo, tá? Então, eu vou pegar um dipirona para a gente fazer um teste, que é o produto que eu já estava fazendo o teste mais cedo. Então, aqui, histórico de custo médio. Vou olhar, vou clicar aqui em manutenção, tá? Então, vamos lá. Então, ó, veja bem. Esse produto aqui, Jéssica, eu fiz a entrada hoje, 11h27, tá bom? Então, eu fiz a entrada hoje, 11h27 da manhã. Ótimo, então. Eu já tinha, veja aqui na coluna estoque anterior, eu já tinha 6 produtos, certo? Já tinha 6 unidades em estoque. E o custo médio deles era de 3,39. Tem o custo médio anterior aqui. Tá ok? Então vamos lá. Então, quanto custava isso aqui, Jéssica? 20,38. Tá? Então o meu estoque aqui está avaliado em R$ 20,38. Antes de eu fazer a entrada. Tudo bem até aqui, Jéssica? Jéssica, você está me escutando? Sim. Sim? Então vamos lá então. Então, ó, vou fazer a conta aqui para você. 6 vezes 3,39,8, R$ 20,38, tá bom? Então esse é meu estoque antes de eu fazer a entrada. Então vamos lá então. Então são duas coisas que a gente tem que separar. O que eu já tinha no estoque e o que eu dei de entrada agora. Vamos ver o que eu dei de entrada então. Então, ó, no dia 13, 11h27, eu fiz a entrada de 3 unidades. Tá vendo aqui? Quantidade de entrada, 3. E o valor líquido foi de R$ 2,53. Só que eu também tenho ST informado aqui, né? 63 centavos, frete, seguro, despesa, eu não tenho nada. Só ST. O que eu vou fazer então agora? Vamos lá. Então, 20,38 a gente esquece por enquanto. Ele já está ali anotado para a gente em total anterior, tá bom? Vamos lá. Então, 2,53 era o valor líquido de cada item, mais os 63 centavos. Então, cada produto aqui tem o valor líquido de 3,16,3, tá bom? Vezes 3 unidades, que foi o que eu entrei hoje, 11h30, tá bom? Ô pai, ótimo então. Então, agora eu sei, agora eu tenho valores. Eu sei, então, que meu estoque custava R$ 20,38. Ele estava avaliado em R$ 20,38. E eu sei que o que eu entrei agora custou R$ 9,489. Então, eu vou somar os dois, tá? Por quê? Os dois vão estar juntos agora, correto? Somou, eu dei a entrada. Então, 9,489 mais R$ 20,38,8.
Beleza. Então, o meu estoque agora está avaliado em R$ 29,87, certo? Até aqui tranquilo? Jéssica, até aqui tá tudo bem? Beleza, depois só mostra para mim de novo como que eu faço para entrar nessa tabela, que na hora que Tá, você foi não. fazendo foi muito Tá, rápido tá e bom, te perdi. mostro, te mostro. Então, agora que eu tenho esse valor, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é quanto o meu estoque vale, tá bom? Então, agora eu vou dividir esse valor por 9. Por quê? Eu tinha 6 no estoque anterior, mais 3 que entraram agora. Então, eu vou dividir por 9. Então, qual que é meu custo agora, depois das 11h27 da manhã que eu fiz a entrada? R$ 3,319. Se eu vim aqui na frente, meu custo médio posterior tem que ser R$ 3,319. Está aqui o cálculo. Tá? Então, nada mais é do que, pessoal, eu pego o valor do meu estoque que existia, somo com a entrada que eu fiz agora. Vou somar os dois e dividir pela quantidade de estoque que eu tenho agora. Tá? Assim eu tenho um novo cálculo de custo médio. Tá? Vou mostrar para você, Jéssica, onde eu entrei aqui. Tá? Eu abri o cadastro de um produto, está vendo aqui, ó, de pirona. Dei 2 cliques. Vim aqui na aba Informações Gerenciais, no canto esquerdo. E eu vim aqui agora na subaba Histórico de Custo Médio. Tá? Onde eu tenho todos os históricos de custo médio, todas as entradas e os cálculos. E cliquei em Manutenção de Custo Médio. Quando eu clico aqui, eu tenho que então colocar um código de usuário e senha supervisor. Aí ele entra nessa tela para mim poder fazer a manutenção, para mim fazer as manutenções manuais, tá? Essas edições de valores. Conseguiu acompanhar, Jéssica, aí agora? Agora deu? Deu certo? Então tá jóia. Conseguiu entender também? Aham. Ótimo, então. Fico muito feliz. Mais alguma dúvida? Não, até aqui tá certo. Então tá ok. Agora, pessoal, o senhor João Facchini, parece que ele tá... Não, acho que já deu certa a dúvida porque ele abaixou a mão. O senhor José Osvaldo, tô com a mão levantada, eu vou liberar o áudio dele. Seu José, o senhor quer falar alguma coisa? Não, acho que o senhor José está sem áudio lá, não deu certo. Senhor João, o senhor quer falar alguma coisa? Eu vou liberar o áudio do senhor. Seu João, o senhor me escuta? O senhor quer falar alguma coisa? Parece que também ele não tem o microfone lá liberado, pessoal. Bom, pessoal, a Vivian Carla falou que também não tinha entendido muito bem esse cálculo. Agora eu expliquei. Vivian, você conseguiu entender bem? Agora que eu fiz junto com a Jéssica aqui, a gente fez um pouco mais pausado. Conseguiu entender? Opa, ótimo. Ela falou aqui que também entendeu. E o Claudinei está perguntando se eu posso deixar o e-mail, né? Meu e-mail para vocês, com certeza, Claudinei, vou deixar o e-mail para vocês. Eu vou mandar via chat aqui para todo mundo, ver se vocês têm acesso, vocês conseguem ver aí pelo webinar. É felipe.salada@links.com.br, tá ok? Mandei como chat para todos, tá? Veja se vocês receberam. O pessoal falou aqui que recebeu o e-mail. Bom, pessoal, acho que nós não temos mais nenhuma dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail. É claro que algumas coisas melhor direto com o suporte técnico, tá? Porque como eu faço parte do time de treinamentos, a gente não está aqui no escritório, não está aqui na matriz, né? E fica um pouco complicado de responder até rapidamente para vocês, tá? Mas o que eu puder responder, eu vou estar aqui à disposição. Eu agradeço o tempo de todos vocês e acredito que tem ajudado, né? Espero ter ajudado todos vocês com este assunto de gestão de CMV, que é um assunto que paira muitas dúvidas sobre ele. Eu sei que o pessoal tem bastante dúvidas sobre ele. A Camila falou que tem um produto dela aqui que está com divergência bem grande, né? De 2, na outra entrada está 12. Camila,
fica meio complicado a gente conseguir ver assim agora. Vou pedir para você tentar entrar no suporte técnico e ver com o pessoal, tá? Mostrar para eles certinho, eles estão preparados para isso, e tentar ver ali, talvez onde você alterou, talvez você está alterando numa data ali que talvez não está dentro do que você está verificando, tá? Para ver se eles conseguem te ajudar, tá? Vale lembrar, pessoal, alterações no manutenção de custo médio, elas são uma escadinha. Lembra que eu falei para vocês, se vocês alteram uma alteração passada, né, e já tem outras entradas acima, você vai ter que mudar todas, tá? Vai ter que fazer uma alteração manual em todas, porque é uma escadinha. Se eu errei no dia 10, tenho que arrumar no dia 11, 12, 13 e assim por diante, tá bom? Ivanilde perguntou se tem algum comprovante de participação desse treinamento. Ivanilde, infelizmente, a gente ainda não tem comprovante de participação dos treinamentos online, tá bom? Fico devendo esse comprovante para você. Se você precisar de alguma coisa, a gente pode formular algum e-mail e te enviar, se for o caso. Bom, todo mundo falou que recebeu o meu e-mail, então, joia. Então, pessoal, vou finalizar o nosso treinamento por hoje. Tá, Ivanildo, se você precisar do comprovante, você pode me mandar um e-mail, tá? Solicitando, vejo se eu já faço alguma coisa, alguma declaração para você. Pessoal, então vou dar por encerrado o nosso treinamento. Agradeço o tempo de todos e uma ótima semana a todos, uma semana mais curtinha, graças ao feriado. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.